Nação Celeste, aproveite essa super, hiper, mega promoção da Futivox. Uma camiseta 150, duas 300, a terceira sai de graça. Manda mensagem já para a Futivox, o seu site favorito de camisas de futebol. E bora para o nosso vídeo. Sempre buscando a informação para você. Ô Samuel, nesses, o quê? 1h e pouquinho que a gente vai bater daqui a pouco de Rádio Esporte. Daqui a pouco vai dar 1 hora de programa. Já teve novidade aí, Samuel? Pois é, tá sempre tendo novidade. E é muito trabalho, como você disse. Eu e o Guilherme Pio, o telefone não para. Acho que eu vou voltar a dormir só em 2023. O Lucha, eu já vou na sua canela. O Lucha fica ou sai? Pois é, todo mundo tá querendo saber. Até agora não foi comunicado. Eu falei com uma pessoa próxima ao Vanderlei, me disse que tá tranquilo, porque sabe que é um trabalho de transição, que tem que aguardar a equipe do Ronaldo, começar a fazer tudo. Então esse primeiro momento é mais de um diagnóstico, daqui a pouco até vou falar mais sobre isso. Mas até agora, nenhuma definição sobre o Vanderlei. Ele que acertou, aquela renovação ainda na época da associação, e agora, lembrando que todos os contratos eles precisam ir para a SAF, isso ainda não foi feito para a Sociedade Anônima do Futebol, então tem que ter um parecer da CBF, isso deve acontecer. Até agora está todo mundo na associação, mas repito, Vanderlei até agora não foi comunicado de nada, ao contrário do diretor de futebol, o Alexandre, ele sim foi comunicado há 2 dias que não viria para o Cruzeiro. A comissão técnica ainda permanece. Antes da gente trazer nossos comentaristas, Alexandre Simões e Léo Figueiredo, também para comentar esses assuntos relacionados ao Cruzeiro, mas hoje foi criado um comitê, de gestão aí para fazer essa transição da SAF Celeste. O que você pode falar mais sobre esse assunto, Samuel? Então, esse comitê já vem trabalhando há alguns dias. Hoje eles fizeram o comunicado oficial e com 2 pessoas da equipe do Ronaldo durante esse período. Um é o Gabriel Lima, que é diretor de negócios do Valladolid. Ele vai ser o líder da transição e responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional. E o outro é o Paulo André Benini, ele agora usa o sobrenome desde que virou dirigente. E ele, como diretor de estratégia desportiva do Valladolid, ele será o responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de futebol. O Cruzeiro ainda tem algumas empresas trabalhando em todo o processo. A XP Investimentos, ela aqui na nota está responsável pelo suporte na reestruturação financeira. A Álvares e Marçal, que vai dar o suporte a todos os aspectos da transição. A assessoria é com o Vitor Rios, da Rioscom, que já está com o Ronaldo há um bom tempo, e tem outros jogadores, empresas também. Ele vai ajudar na comunicação junto com o Cruzeiro, e tem o escritório de advocacia BMA, que será o responsável por conduzir a auditoria jurídica. Eu e o Guilherme Pio, a gente até fez uma matéria que está no itatiaia.com.br com todos os detalhes. Não que o futebol esteja neste momento em segundo plano, mas esse diagnóstico, eles usam até, que é um termo em inglês, diligence. Que Due diligence. Sim, para passar o pente fino em tudo, todas as dívidas, um chiclete que tá aqui, isso tudo eles estão fazendo. E o Ronaldo até, a gente pegou uma fala do Ronaldo enquanto ele jogava esses jogos aí online aí, isso aí eu não entendo muito não. Não. Você toma muito couro no FIFA, como é que você não entende? FIFA eu entendo, tô falando desse outro aí que o cara monta um computador que custa uma casa. Não, esse aí nós não podemos não, Samuel, vamos ficar no FIFA. Pois é, então, aí fica lá jogando online com Gaules, né? Com o Neymar também, pô. O Neymar então, também joga. Aí ele tava lá nesse jogo lá, fica atirando aí, e falou sobre isso, falou que tá num processo de descobrir tudo que o Cruzeiro deve, o que tem que pagar. Então ele falou que em um prazo de 30 dias vai estar com tudo definido, com o diagnóstico completo. Mas ao mesmo tempo vai trabalhando também o Paulo André com futebol e definindo coisas importantes, mas está nesta fase de ter o raio-x completo de tudo que deve, o que tem que pagar, porque agora virou uma gestão e tem muitas pessoas trabalhando com outras pessoas aqui do Cruzeiro nesta transição de 120 dias que eles anunciaram.
para coordenar tudo, uma auditoria contábil, financeira e jurídica para finalizar todos os passos desse acordo com a compra do Ronaldo. É interessante isso, né, Simões, porque, e Léo, o Cruzeiro precisou esperar o campeonato acabar para conseguir implementar essa SAF, né? Tem uma questão aí de regulamento de lei. E agora, o Ronaldo que foi anunciado, ele consegue, com a sua equipe, não ele sozinho, obviamente, ele consegue ter uma noção de onde que ele está. Apesar de tudo que já foi feito pela Ernest, passou a XP, agora ele consegue ver o que é custo, os desafios, as ponderações e, obviamente, pelo que trouxe o Samuel, o futebol vai estar nisso também, né, Simões? Pois é, exatamente, o Panceiro. Um abraço, Samuel. Agora, em relação a essa questão do Luxemburgo, e talvez seja a questão mais urgente, né, o Samuel, porque o treinador é fundamental para a formação do elenco. Não existe a certeza da permanência de todos os reforços. O Edu já foi confirmado ontem, né? Essa história, ô Samuel, de substituição do Luxemburgo, tem realmente essa coisa de Mano Menezes? Porque o Mano, ele foi o treinador do Ronaldo no retorno dele ao Brasil, né? Foi. Em 2009, o Ronaldo volta pro futebol brasileiro para jogar no Corinthians. Ele é campeão paulista e da Copa do Brasil com o Mano Menezes de treinador. Permanece em 2010. Cruzeiro e Corinthians até brigam pelo Brasileirão com o Fluminense, né? Aí o Mano vai para a seleção após a Copa da África do Sul. Então, praticamente o treinador do Ronaldo no Brasil foi o Mano Menezes no Corinthians. Então, relação, com certeza, eles têm, né? O Luxa foi dele no Real. Mas teve treta lá, né? Lembra não? O Léo sabe disso. Lembra não? Foi uma fase boa, Léo. Fase boa, Léo. Não, foi muitos problemas na passagem do Luxemburgo lá no Real Madrid. Ele chegou com um cartaz muito alto, com uma expectativa muito grande. Bicampeão brasileiro, né? Ele ganhou 2003 com o Cruzeiro, 2004 com o Santos. E foi uma tentativa válida, né? Os técnicos brasileiros precisam sim tramitar, trabalhar mais na Europa, mas o Real Madrid foi muito pro Vanderlei, né? O Vanderlei ainda chegou no time, tinha Ronaldo, tinha Zidane, tinha Nossa Senhora. Os Galácticos, né? O próprio Vanderlei conta um caso. O Sérgio Ramos é grato a ele. Porque ele que pôs o Sérgio Ramos pra jogar de zagueiro. Quando o Real Madrid contratou o Sérgio Ramos do Sevilha, era lateral direito. Não, aquela época, sejamos justos, naquela época o Vanderlei Luxemburgo voava, gente. O Vanderlei era um dos maiores treinadores do mundo. Não vou defender o Luxemburgo não, mas acho que pesou um negócio aí nessa história sua do Real Madrid. A língua. Não é fácil, o espanhol, se você não tem a noção... Mas aí era um preconceito deles, porque quando o cara vem aqui, a gente contrata um estrangeiro, e o cara se esforça pra falar português e fala errado, ninguém fica aqui zoando, valoriza. Pô, que legal, o cara tá tentando falar. Aí o Luxemburgo chegou lá mandando um portunhol e todo mundo ficava zoando. Porque era uma babaquice deles lá, um preconceito com o Vanderlei Luxemburgo. Porque... tirando o Guardiola, eu não conheço nenhum treinador que chegou, mudou de país, já chegando a falar a língua perfeitamente, a não ser línguas mais, o inglês, que quase todo mundo sabe, essas coisas. O Vanderlei sofreu muito preconceito lá em Madrid, mas ele era um brilhante treinador, ele ainda é um treinador de muito nome, mas eu acho que essa avaliação do Ronaldo e do Paulo André vai ser muito mais técnica do que o nome do Vanderlei. O Vanderlei prestou um bom serviço ao Cruzeiro no ano passado, ele suportou uma barra muito difícil com os jogadores. Não dá pra cobrar o futebol pobre do Cruzeiro só do Vanderlei, porque era problema atrás de problema. Agora, se ele permanecer, com certeza ele vai ter uma cobrança. Vanderlei, esse ano tem salário em dia, um time melhor, o futebol tem que ser muito melhor que o do ano passado, senão não serve. E valorizou jovens, né, Léo? Valorizou. Os jovens que o Cruzeiro já tinha com o Vanderlei, eles jogaram o que eles não conseguiram jogar com ninguém. Isso também é um mérito do Vanderlei de ter feito essa turma, Thiago, Adriano, Lucas Ventura, essa turma, o Vitor Leque ele lançou e tem muito potencial, né? Essa valorização de jovens também foi um grande trabalho do Vanderlei no Cruzeiro nessa temporada. Até sobre isso de jovens, o que eu apurei, porque tem muita coisa que é a equipe do Ronaldo, então nessas reuniões, que a ideia é ter pessoas com mentalidade... uma mentalidade mais jovem, de estudo. Então, isso pode ser porque não vai ser o Paulo André o diretor. Tá muito claro isso, diretor de futebol. O Cruzeiro deve mesmo buscar um outro nome no mercado. Aí começam a especular alguns nomes, até mesmo o Alexandre Pássaro, que foi de São Paulo, foi do Vasco, enfim. Então,
a ideia seria essa, de pessoas com mentalidades diferentes do que tá acostumado no futebol. Então, não sei, se troca o Vanderlei pelo Mano, iria contra essa ideia inicial. Mas vamos aguardar. Eu confesso que desconheço uma possibilidade assim, não tenho nenhuma informação. Então, quando a gente não tem informação, é melhor nem especular. Mas sobre o Thiago que o Simões falou, uma outra antecipada por mim, pelo Guilherme Pio aqui na Itatiaia, o Thiago nos últimos meses, centroavante, ele recebeu 5 propostas. E tem uma última que está na mesa do Cruzeiro. E pelo que a gente apurou, o staff do Thiago, ele meio que falou assim, agora que vendeu pro Ronaldo, vamos procurar quem manda realmente para ver se toca essa história. Porque com o Sérgio Santos Rodrigues eles não tiveram resposta, com o André Argolo também não tiveram, e nem com o Alexandre Matos, no momento em que estava aí nesta consultoria. Então, agora a proposta ainda está ativa e eles devem procurar o próprio Paulo André para ver se dá sequência nisso. É um clube menor da Europa, mas que, segundo essa apuração, costuma jogar Champions e que paga 2 milhões de euros à vista. Isso dá quase 13 milhões de reais na cotação atual. Sendo que o Cruzeiro tem 70%, mas na negociação o Cruzeiro poderia ficar com quase 90%. O Verê do Paraná, que é o clube que detém 30%, abriria mão, porque para um clube menor é muita grana ainda. Então, dos 12.800, o Cruzeiro ficaria com mais de 11.100 aproximadamente, se efetivar essa venda do centroavante Thiago. Aí é com a equipe do Ronaldo agora, mas já poderia pegar uma grana importante aí para ajudar neste movimento de recuperação financeira. Samuel, e você fala isso, é um movimento interessante de mercado, dentro da linha que lembrou o Simões, porque, Léo, falávamos também há pouco tempo que o Thiago estava completamente escanteado. Me lembro do início do ano, fazendo férias do Samuel Venâncio aqui na rádio, que teve proposta do Atlético Goianiense, outros clubes, enfim. Ele era carta fora do baralho. Ele chegou a treinar quase em separado, não foi, o Samuel? Ia ser liberado, né? Ia ser. Nessa temporada agora. Acho que teve uma consulta para ir pro Novo Horizontino, se não me engano, na Série C. E aí você vira 12 milhões. Olha, o Thiago não é um centroavante pronto. O Thiago não tem uma boa finalização. Ele tem muita dedicação, é forte fisicamente. É um cara que se desdobra dentro do campo. Ajudou o Cruzeiro num momento difícil no ano passado, mas passa longe de ser um grande centroavante. Ô, Léo, ele fez o gol mais importante pro Cruzeiro em 2021. Mas, ô Simões, foi aquele gol no Londrina, que ali salvou. Mudou de patamar, Simões. 12 milhões no Thiago é dinheiro demais. Sim, é dinheiro demais para um clube que tá devendo. É, exatamente. E já contratou o Edu. O Edu chega para ser o titular, o Thiago seria o centroavante reserva. O Cruzeiro não pode se dar o luxo de ficar com um centroavante reserva com uma proposta de 12 milhões. 12 milhões pagaria pelo menos aí 3 folhas do Cruzeiro. Quanto que o Cruzeiro tá pensando em ter folha? Uns 4 milhões, Samuel? Esse ano foi isso, não foi? Agora com o Ronaldo tem que ver, né? Então, mas eu tô dizendo, é dinheiro demais para um clube que tá tão endividado. E o Thiago, ele ajuda, mas ele é um centroavante que não sabe finalizar. Então, se chegou essa grana, pode vender, busca outro aí pro lugar. Não tô desmerecendo o Thiago em maneira nenhuma, hein? Só acho que o dinheiro, principalmente pro Cruzeiro nesse momento, me assusta o Cruzeiro não ter aceitado essas propostas anteriores. E não aceitou. E no momento que precisava de dinheiro, né? No momento que precisou, inclusive, pedir dinheiro emprestado, a ajuda do Pedro Lourenço, lá na sede do clube, para pagar e honrar ali os vencimentos até o fim da temporada, porque senão os jogadores não voltavam da greve. Isso aconteceu. Ô Simões, e ainda nós estamos lembrando de uma coisa, ainda tem o Marcelo Moreno, porque é mais um centroavante nessa história do Cruzeiro. Ou seja, se você pensa que tem Moreno, que ainda tem o Edu chegando voando, o Thiago pode ficar escanteado nessa história. É a hora de vender. E aí? Pois é, vamos aguardar agora a equipe do Ronaldo. E uma outra receita que pode entrar, e é tudo para a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é que foi lançado hoje o novo sócio do Cruzeiro. Tem categorias de R$21 até o diamante, que é o mais caro, né? Que é R$1.200 por mês. E essa categoria aí dá direito a praticamente tudo, a quase
enfim, você pode fazer muita coisa. Mas, na turma do bate-bola, vamos tentar, quem sabe o Rodrigo Moreira, que segue aí nessa transição, para explicar, porque tem muitas dúvidas ainda. Mas essa, talvez a dúvida principal, é que a partir de agora é um recurso para a Sociedade Anônima do Futebol. Então, o torcedor às vezes tem aquela dúvida, né? Ah, para quem faz esse dinheiro? Ainda é para associação? Ah, conselho, isso e aquilo. O dinheiro é agora da SAF, é receita que vai entrar pro Ronaldo como dono do Cruzeiro. Então, um novo sócio foi lançado hoje, tem todos os detalhes também no nosso site itatiaia.com.br. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Panci. Combinado, Samuel, trazendo mais detalhes do time celeste que vive também esse momento. Bora, nação, complementar aquele nosso noticiário, complementar aqui, né, mais um vídeo notícia para vocês. E é o seguinte, segundo o jornalista Jorge Nicola, realmente, caso, né, o Vanderlei Luxemburgo não permaneça para a próxima temporada, porque é algo que ainda não está sacramentado, o nome favorito para assumir esse cargo seria o de Fernando Diniz. Segundo o jornalista Jorge Nicola revelou em seu canal no YouTube, o treinador teria a preferência pelo futebol alegre, futebol de posse de bola, futebol criativo, um futebol, né, bem ativo, que o treinador implementou aí em trabalhos que já teve em alguns clubes aqui no futebol brasileiro. Seria uma metodologia que agradaria o Ronaldo e a sua equipe. E um outro nome que também poderia chegar aí no Cruzeiro seria o do Alexandre Pássaro, né? Gestor executivo, diretor de futebol, que já esteve à frente do São Paulo e do Vasco. É jovem, tem uma visão aí, né, bem diferente desses diretores mais velhos e, repito, assim como o Fernando Diniz, também agradaria aí ao Ronaldo e à sua equipe. O que você acha, nação? Por enquanto são apenas nomes que agradam, especulações, interesse, mas é óbvio que não tem nada concretizado. Todavia, nada impede de você deixar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Deixa aí e, claro, chegou até aqui, likezão também para nos ajudar no engajamento dos nossos conteúdos. Tamo junto!